Olá, prestador, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio Prestador Digital, onde eu te mostro como parar de perder 50% dos seus clientes e ter 10 vezes mais clientes e orçamento todos os dias. Eu sou a Ananda Canupi e hoje eu vou compartilhar com você passo a passo como atrair clientes para o seu serviço. Se você tem buscado clientes na internet e não tem tido muito resultado, se você também não tem visto os resultados acontecendo, mas o seu coleguinha do lado está tendo resultados na internet e você começou a questionar, buscar como atrair clientes, fica tranquila e saiba que essa foi uma das minhas primeiras buscas. Eu iniciei exatamente assim, buscando como atrair pessoas para o meu site. Acabei descobrindo que eu precisava aprender sobre tráfego e pode acreditar, eu postava foto e colocava lá orçamento sem compromisso e chama no WhatsApp. Passei por isso e vi que também que isso não funciona, que eu precisava buscar e aprender como fazer. E agora você sabe que existem pontos fundamentais a serem compreendidos por trás dos bastidores. Existe um método, um passo a passo, uma sacada que faz a diferença entre ter orçamento todos os dias e não ter, em fazer um post e você não alcançar o resultado esperado. Você colocar ali a foto, o chama no WhatsApp, é contar com acaso. Isso não funciona, isso é uma jogada de sorte. Alguns podem estar tendo resultados assim, mas isso não é típico, isso não faz o seu negócio crescer. Isso vem aí, então, te trazendo resultados que talvez não seja o que você espera. E quanto mais você compreender e aplicar isso, dedicar que você precisa aplicar um método testado e comprovado, que você precisa aprender, você vai conseguir aumentar em até 10 vezes mais os seus clientes. Porque a internet tem esse potencial de fazer você parar de perder metade dos seus clientes e a ter 10 vezes mais clientes e orçamento todos os dias. E eu vou te mostrar agora uma das peças fundamentais, uma verdadeira potência. Pois bem, é isso mesmo, que faz toda a sua máquina do cliente perpétuo ser um método potente. Existem hoje 3 engrenagens que são fundamentais para você criar uma máquina de cliente perpétuo, que você precisa explorar esse potencial na internet. E eu quero aqui que você fique cada vez mais presente para isso, que você precisa seguir um método, um passo a passo. E com isso, basicamente, como atrair clientes na internet requer alguns passos. Pode ser até simples, mas requer aí alguns pontos antes de você sair postando, fazendo um post. Você precisa então ter em mente quais são as estratégias que você vai utilizar na internet. Você, basicamente, eu acredito que você tem visto e ouvido que para atrair clientes na internet você precisa estar na internet. Isso é fato, isso é real e é basicamente uma questão de sobrevivência hoje, estar no online. E você pode sim utilizar as redes sociais para postar e divulgar esse serviço. E você certamente também pode divulgar de uma forma gratuita na internet. Você conhece alguém que faz ou está fazendo assim e está dando certo e tudo bem com isso. Essa pessoa talvez tenha conseguido sim aumentar as suas vendas. Não sei também qual é a técnica que ela está utilizando, nem o passo a passo, mas eu acredito sim que deve ter alguma técnica que ela está utilizando, algo que ela viu e está testando e está funcionando. Ou seja, ela tem uma estratégia. Se você não tiver uma estratégia, você não consegue começar a ver os seus resultados na internet. Você ter foco e consistência numa estratégia é o que faz a diferença. Você ficar vendo várias técnicas, sacadas, dicas e pulando de galho em galho, você também não consegue ver esses resultados. Então você precisa ter em mente qual a estratégia que você quer atingir. O fato é que você precisa fazer essas vendas, você precisa começar então a ter um olhar comercial na internet e não um olhar de usuário. Quando eu iniciei, eu tinha muito olhar de usuário, por isso eu colocava uma foto, colocava o chama no WhatsApp e estava tudo certo e tudo bem com ele. E achava e acreditava que iria vender. Eu tinha, assim, alguns poucos contatos, mas muitos contatos ou eram de curiosos ou até mesmo de concorrentes, mas
não era algo que trouxesse uma sustentação, algo que evoluísse meu negócio. E a primeira crença que eu vejo que muitos têm é que você tem que anunciar na internet e que os seus resultados têm que ser resultados grandes e que você não precisa investir para ter esses resultados. Porque você começa a ver várias pessoas comentando que conseguiu muito dinheiro na internet, que conseguiu elevar o seu negócio a um outro nível, a uma outra forma, que foi muito fácil, que ganha dinheiro até dormindo. Tudo isso realmente é verdade. Só que não confundam fácil com não fazer nada. É fácil até o momento em que você aprende um método, você estuda e aplica. E aí isso se torna fácil, porque você aprendeu, você compreendeu e aí você está aplicando. Realmente a pessoa começa a ganhar dinheiro dormindo? Sim, porque a internet ela funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, a partir do momento que você traçou uma estratégia, aplicou e colocou ela para rodar, você precisou trabalhar, você precisou gastar um tempo ali para estudar e aplicar. Então sim, você vai vender dormindo, mas a partir do momento em que você escolher uma estratégia, aplicar, estudar e aperfeiçoando. Por isso que a gente lá no Cliente Perpétuo, quando eu começo a mostrar e aplicar o método com o pessoal, eles começam a entender e compreender como funciona toda a internet, como funciona você ter uma estratégia, entender o seu negócio e saber qual é o momento de dar mais velocidade ou de parar um pouco e focar em outros pontos que precisam ser melhorados. Aí dessa forma que você consegue construir uma máquina de atrair clientes todos os dias. É sim molezinha anunciar na internet a partir do momento que você começa a construir e a aprender tudo isso. Você precisa, então, investir em conhecimento. Muitos acreditam que não precisa investir em conhecimento, não precisa investir um tempo para aprender tudo isso. Você precisa então investir seu tempo para que você consiga trazer esses resultados. Muitos acreditam que quando você faz a divulgação gratuita, né, que a divulgação orgânica, e muitos chamam de gratuita, isso é uma forma errônea de se falar sobre um anúncio grátis, porque não existe uma forma de fazer um anúncio grátis. Em algum momento você está investindo algum recurso ali. Pode ser em conhecimento, pois você tem que aprender técnicas de SEO para que os mecanismos de busca compreendam que o seu site, que o seu anúncio, que a estratégia que você está usando ali, seja nas redes sociais ou na plataforma do Google, são algo relevante para os clientes dela. Então você vai estar investindo um tempo em conhecimento, você vai estar investindo tempo em fazer toda essa parte de conteúdo e que você vai também precisar. Se você não tiver todos os conhecimentos necessários, há uma chance de você também ter que investir em algum tipo de mão de obra ou até mesmo em algum curso. Então, para isso, você começa a ver que não é grátis. Anunciar de forma gratuita não existe. Você consegue fazer o que a gente chama de tráfego orgânico, mas não quer dizer que é grátis. Então, quando você começa a compreender que você precisa investir para dar velocidade ao seu negócio, que a crença que você tem de não querer fazer anúncio pago porque você não quer gastar dinheiro, você começa a estar conduzindo o seu olhar de uma forma equivocada. Você está, na verdade, ali, não está nem pagando, você está investindo para dar velocidade no seu negócio e você conseguir também ter controle dessa distribuição. Você vai gastar e desprender energia aonde realmente você tem o controle dos resultados. Então, só porque você é usuário, você sempre navegou pelas páginas da internet, você tem essa crença de achar que deve ser de graça esses anúncios, que você, porque usa as redes sociais para divulgar a sua vida pessoal, você pode começar a divulgar o seu trabalho, que não tem problema nenhum com isso. Mas só que alguns não se deram conta, não param para perceber
que, na verdade, quando você começa a anunciar dessa forma, você não está anunciando para quem é seu cliente. Você está anunciando para a rede de amigos que já te conhecem ou apenas para curiosos, não são seus potenciais clientes. Então, você tem que começar a ficar presente para isso. Você tem essa crença na sua mente, tudo bem com isso. Você começou a dar os seus primeiros passos na internet agora. Então, assim que você começa a postar as coisas de trabalho lá na sua rede social, voltada lá no seu, até mesmo no seu perfil pessoal, você não está trabalhando de uma forma que vai trazer sustentação e vai trazer um resultado satisfatório para o seu negócio. Você tem até muitos amigos, seguidores, e você pensa que isso vai te ajudar, mas é igual eu disse para você, são os seus amigos. Os seus amigos mais íntimos te conhecem, sabem qual é o serviço que você presta. Mas os outros amigos que são amigos só por ou virtuais mesmo, vocês não conhecem presencialmente, ou até amigos desconhecidos, né? Conhecem ali por bate-papo. Essas pessoas dificilmente também vão contratar os seus serviços. Mesmo que contrate, é uma rede muito pequena. Então, quando você começar a iniciar na internet, você tem que parar, traçar uma estratégia, observar o seu nicho, qual nicho que você vai atuar dentro da internet e começar a criar uma fanpage onde você vai concentrar e criar uma base de clientes que são pessoas do seu nicho. E talvez você não tenha ficado presente para uma coisa: os seus amigos e seguidores não te seguem pelo seu serviço, não seguem pelo que você faz, simplesmente porque te conhecem. Então você precisa começar a investir, a encontrar seus potenciais clientes na internet. E as plataformas de busca, de socialização, elas têm muita informação, elas sabem quem são as pessoas, essas plataformas de redes sociais e o Google, eles têm muita informação do seu cliente. Então, quando você começar a usar essas plataformas ao seu favor, você pode segmentar, você pode passar os parâmetros para essas plataformas e elas vão te apresentar para pessoas que fazem sentido para o seu negócio, pessoas que fazem parte do seu nicho. Então, plataformas como o Facebook e o Instagram, que são os mesmos, o LinkedIn, o Pinterest, que é uma plataforma nova e ela faz uma boa distribuição também de forma orgânica, o Google com o YouTube, que também são as mesmas redes, e todos estes vão te ajudar a fazer essa distribuição, a você chegar no seu potencial cliente, e todos eles retêm informações de perfil demográfico, porque quando a gente faz o cadastro nessas plataformas, a gente fornece nome, a gente fornece idade, onde a gente estudou, quais são as nossas preferências. Concedemos muita informação quando a gente faz o cadastro para usar essas redes sociais. Então ela sabe qual é o nosso perfil psicológico, ela sabe os últimos acontecimentos das nossas vidas, pois postamos o tempo todo fotos de algum momento, de algum evento, de algum lugar que a gente está. Então eles conhecem e sabem quais são os últimos acontecimentos. Sabem quais são as nossas preferências, porque a gente faz essas marcações nas plataformas. Então, eles retêm muita informação. Então, quando você aprender e compreender como reter como usar as plataformas para que elas ajudem você a chegar até o seu cliente, você vai ver uma diferença enorme no seu negócio. Você vai começar a realmente criar um negócio online onde vai te trazer uma sustentação, onde você aumente em até 10 vezes mais seus clientes e seus orçamentos todos os dias, pelo simples fato de você começar a entender, a aplicar uma técnica e um passo a passo. Eles sabem, as plataformas, que tipo de busca você faz. Cada vez que a gente pesquisa algo na internet, a gente então parecem em toda essa inteligência. Você fazer o seu jogo virar cliente ideal. Você, por exemplo, seja do Facebook e do Google, que são as duas maiores plataformas hoje para fazer a distribuição, e a gente está pedindo para que ele nos apresente para os nossos clientes ideal. Então você precisa investir para fazer essa distribuição mais controlada, onde você que vai tomar todas as decisões e não deixar isso na mão do algoritmo, não perder muito tempo
em aprender várias técnicas de SEO. É fundamental você aprender essas técnicas, mas não tomar elas no início como a sua principal fonte de uma sustentação do seu negócio. O orgânico, ele vai muito bem ao longo prazo. Realmente, ao longo prazo, quando você começa a construir um bom trabalho no início, isso a longo prazo ele te traz um resultado muito bom, muito satisfatório. Mas se você depender só disso no início, os seus resultados tendem mesmo a demorar até que você comece a fazer com que os buscadores compreendam que você é um negócio confiável que vai trazer um bom conteúdo para os clientes. Então você precisa também conhecer melhor o seu cliente, porque assim você consegue distribuir algo mais assertivo, você consegue comunicar de uma forma clara com ele, e assim você também ajuda a fazer com que as pessoas compreendam o seu serviço. Os que já ficaram presentes para isso, que você não pode só usar essa distribuição orgânica, muitos viram que precisava aprender a mexer nas ferramentas e ficaram presos a apertar botão, ficaram presos a isso. E o que eu quero te dizer com isso é que você tem que... Não é só apertar o botão. Apertar o botão é a última coisa que você vai fazer. Antes de você apertar aquele botão, você tem que ter já feito várias definições estratégicas, você já tem que ter mapeado o seu cliente, você já tem que ter entendido o seu cliente, você já tem que ter entendido qual a estratégia que você vai usar, qual a oferta que você vai fazer, qual tipo de conteúdo e qual etapas de funil você precisa analisar para que você consiga se comunicar de uma forma clara para cada estágio. Então não é apertar o botão. Apertar o botão é o último estágio. Você vai conseguir apertar um botão de uma forma assertiva que vai te trazer um resultado. Você vai fazer toda essa construção a partir do momento que você fez um passo antes, que é planejar. Que você conseguiu entender que fazem com que essa distribuição seja mais eficiente e depois estabelecer algumas definições. Mas a gente fala isso mais adiante. E eu quero então te falar um pouco de algumas vantagens em anunciar, em fazer essa distribuição, em atrair o seu cliente, mas de uma forma que você tenha controle na pessoa que você quer atrair. Não é atrair qualquer pessoa, você precisa atrair pessoas que estão interessadas no serviço que você vai oferecer. Quando você começa a atrair clientes para os seus serviços, quando você começa a fazer isso utilizando a internet, que hoje virou um meio, uma saída para vários negócios, você pode fazer isso tanto em escala global, como pode fazer essa distribuição somente local. Você pode definir quais as cidades ou quais os bairros, quais as ruas. Você tem esse poder, você tem esse controle. Diferente de quando você faz isso no orgânico. Quando você faz isso no orgânico, às vezes você não consegue fazer essa limitação, porque no orgânico utiliza-se muito estratégias de SEO. E essas estratégias de SEO, elas são muito focadas em marketing de conteúdo. Então você, grande parte do tempo, vai estar produzindo conteúdo. E esses conteúdos, eles são distribuídos de uma forma orgânica. Então você não tem controle e acaba que ele atinge uma escala global. Ele não fica ali só no local. Já na distribuição paga, você consegue fazer isso localmente, você consegue falar para as plataformas quais ruas, cidades você quer atender. E quando você também quando você também começa a atuar na internet, você não tem a barreira de horário. Você pode estar disponível ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, recebendo orçamento todos os dias, o cliente estando em contato com você a todo momento. Ele não precisa ir até o seu estabelecimento para pedir um orçamento. Você pode ter uma página e direcionar as pessoas para essa página, aonde ela deixa ou o contato, você deixa já um formulário pré-cadastrado para que ela possa preencher e já conseguir solicitar um orçamento para você. Você quantificará o seu serviço. Isso falando de serviços que sejam mais locais. Quando é um serviço online, você tem o potencial de atingir uma escala
global. Você então tem mais controle sobre os seus resultados. Você consegue saber aonde investir mais energia, porque você sabe o que deu certo e o que não deu certo. Você tem um controle, pois você sabe o perfil das pessoas que compram de você. E aí com isso você consegue segmentar toda a sua distribuição. Então existe de mentoria e eles começaram a fazer essa distribuição paga, estão se dando super bem. Ele tem uma assistência técnica de máquina de lavar e hoje ele já conseguiu dobrar o seu faturamento. Então ele começou a trabalhar com vendas diretas pela rede de pesquisa do Google e está dando super certo para ele. Ele consegue ter os orçamentos chegando ali a todo momento. Esses orçamentos ele consegue reverter a maioria em clientes e o faturamento tem dobrado. Também tem um outro colega de mentoria que ele faz consertos de informática, ele faz esses reparos e ele começou a usar também essa estratégia de anúncios locais e conseguiu ter mais clientes. Então, muitos se enganam quando começa a falar, e eu ouço algumas vezes, que o Google gastou todo o dinheiro. Você tem algumas pessoas que falam assim, o Google gastou todo o meu dinheiro. E aí eu falo, olha, deve ser porque você fez algumas coisas aí que não deu muito certo para sua campanha. Então, se você não segmentar, deixar muito aberto para o Google fazer essa distribuição, realmente ele vai tentar atingir um máximo de pessoas possíveis com aquela verba que você estabeleceu. Dependendo, tem algumas pessoas que não estabelecem verba, tem que tomar cuidado com isso. E aí o que acontece? Você deixou muito aberto. Ele vai começar a gastar, porque você também não deu um limite ali para ele. Então você precisa saber como segmentar e não deixar isso muito aberto. Você também não deve ter negativado alguns termos. Às vezes aparece termos que fazem com que você só gaste. Alguns termos como, por exemplo, grátis, download, alguma cidade específica. Isso faz com que seus anúncios apareçam para essas pessoas e a pessoa clica e acaba gastando a sua verba que você separou para fazer aquela divulgação. Então você precisa entender que você precisa negativar termos para que não gaste o seu dinheiro. Você não deve ter feito o principal, que é o mapeamento da sua persona. Quando você faz isso, você conhece o seu cliente, você estabelece palavras-chave que a sua persona pesquisa e isso diminui muito a forma com que o Google vai gastar. Você consegue mostrar para ele e você está parametrizando o perfil do seu cliente. Então você vai começar a falar para ele, eu quero pessoas que buscam por esses tipos de termo e que se tiver termos relacionados a X palavras, você não aparece para essas pessoas. Então você começa a dar inteligência para o Google e parametrizar, e dessa forma ele não gasta o seu dinheiro à toa. E aí você para de falar que o Google gastou todo o seu dinheiro e não te trouxe nada de resultado. É simplesmente porque você não traçou uma estratégia e não fez todo o mapeamento necessário e não segmentou. Deixou tudo isso muito aberto. Por isso que às vezes parece ser simples anunciar. Quando você entra até mesmo na página ali da plataforma, ele te instrui, te dando ali sempre o passo a passo do que você deve colocar, o nome da campanha, os grupos, os anúncios. Ele é intuitivo e parece ser muito fácil. Mas se você não fizer todo o seu trabalho antes de começar a apertar botão, você vai cair nessa velha frase: o Google gastou todo o meu dinheiro. E na verdade foi você que não conseguiu fazer o dever de casa de mapear a sua persona, de entender qual a etapa de jornada o seu cliente está e qual a estratégia melhor para o seu negócio e principalmente a sua oferta. Se a sua oferta está atrativa e soluciona o problema da sua persona. Então, quando você começa a entender esses passos, você tem um melhor investimento, melhor aplicação dessa distribuição. Para investir, você precisa começar a gerar conhecimento. Quando você começa a fazer esse investimento, começa a entender vários pontos desses que eu acabei de citar para você, você acaba captando uma base de clientes qualificadas e cada vez mais ela aumenta, vai aumentando e aumentando, porque você
além de dar inteligência para as plataformas começam a entender o tipo de pessoa que você quer trazer para o seu negócio. Você começa, além de otimizar a sua verba, você começa a dar inteligência, e aí cada vez mais que você faz essa campanha, essa distribuição, as plataformas reduzem bastante o valor do que a gente chama de lead, de custo por cliente. Então percebe que não é só colocar uma foto, um chama no ar, tentar fazer isso de uma forma orgânica. Quando vocês começam a ter todo esse aparato, começam a ficar presente para isso, você começa a entender que precisa sim de um passo a passo, de uma técnica. E para isso você precisa saber por onde começar. E eu vou começar a te dizer alguns passos, algumas dicas que podem te ajudar. Saber por onde começar, aonde procurar é fundamental. E é isso, é mais fácil você começar a procurar por clientes se você souber quem é o seu cliente. Quem é o tipo de consumidor que você está procurando para o seu serviço? Se você souber qual é o perfil do seu cliente ideal, você consegue começar a fazer essa distribuição de uma forma mais precisa. E quando você então começa a desenhar o seu cliente ideal, você começa a imaginar, a pensar, até mesmo se você, que eu acredito que já tem clientes que você já atendeu, você já tem mais ou menos um perfil de pessoas que buscam o seu serviço. Então você começa a traçar este perfil, ver se é mais homens, se é mais mulheres, mais ou menos de que idade, se faz sentido para o seu negócio, você entender que de religião, de política, até mesmo de time, de futebol. Se você vê que são informações relevantes para o perfil do cliente que você atende, você começa a desenhar, começa a escrever tudo isso, que isso vai te ajudar a fazer a sua distribuição de uma forma muito mais eficiente. Quando você também pensar no que traz felicidade para o seu cliente, qual é o prazer que seu cliente tem quando ele compra de você, quando ele contrata o seu serviço, qual é a satisfação, o prazer dele, você começa a oferecer, a fazer uma oferta mais assertiva e começa a se comunicar de uma forma clara, direta com ele. Então você precisa saber qual é o tipo de pessoa, de consumidor, de cliente ideal que você quer atingir. Esse é o primeiro passo. Depois disso, você precisa focar em qual limite você quer atingir. Você não pode querer falar com todo mundo no mercado. Você precisa limitar quais as pessoas que você quer falar. Então, para isso, você precisa entender e definir qual é o seu nicho. Você não pode também querer falar de uma forma genérica. O que eu quero te dizer com isso? Você precisa desenvolver estratégias de formas mais direcionadas. Então, quando você faz alguma publicação, alguma divulgação, você pode falar para homens, pode falar para mulheres, porque a forma que você fala com um é diferente que você aborda o outro. O que chama a atenção de uma mulher não necessariamente a mesma coisa que chama a atenção de um homem. Então tente tirar um tempo e criar peças de comunicação mais direcionadas, falando mais especificamente para aquelas pessoas que mais compram de você. Então se o seu negócio, por exemplo, é um salão de beleza, é mais para mulheres, então tente direcionar a sua comunicação um pouco mais para mulheres. Depois faz uma outra peça de comunicação mais voltada para homens. E assim você consegue começar a diferenciar-se da sua concorrência, porque ninguém faz isso. Todo mundo fala mais genericamente, todo mundo fala para todo mundo. Então, o segundo passo é você escolher qual é, então, o nicho que você vai atuar, e quando você escolher esse nicho, você foca no seu cliente ideal e delimita, aplica estratégias mais direcionadas. A customização hoje faz uma grande diferença também. Descubra depois os lugares que o seu cliente frequenta na internet. Se ele está mais nas redes sociais, se é o Instagram, se é o Facebook, se é o LinkedIn, se é YouTube, TikTok. Descobre aonde que ele mais frequenta, aonde que ele vai buscar o seu serviço. Quando ele está com aquela dúvida, aonde ele pesquisa? É no Google? É no YouTube? Ou aonde que ele vai para tirar realmente essa dúvida? Então tenta descobrir quais são os lugares que ele frequenta, porque assim você vai conseguir fazer a distribuição para as plataformas certas. Você vai estar onde o seu cliente está. Demonstre para o seu cliente que você conhece também o seu serviço.
Tem muitas pessoas que não conhecem o seu serviço a fundo. Então, quando você passa essa confiança, quando você demonstra que você realmente é um especialista, as pessoas dão mais credibilidade e elas começam a te ver como um especialista. Disponibilize também aí uma verba para você fazer essa distribuição. E todo mês você separa aquela verba para poder investir nos seus anúncios, nas suas distribuições. Depois você analisa qual é a oferta que você quer fazer que tem mais aderência para a sua audiência. E aí cria peças de comunicação oferecendo essa solução. Fale com o seu cliente, que fale para a dor dele e que demonstre que você tem uma solução. Muitos esquecem de também fazer o que a gente chama de CTA, chamada para ação. Você vai lá, faz a peça de conteúdo, fala com o seu cliente, mas você não mostra para ele que você tem a solução. E aí, se você não faz isso, não adiantou nada o seu esforço também. Você precisa deixar claro para ele que você tem a solução, que você consegue ajudar ele. E aí, crie páginas bem chamativas, que elas sejam congruentes, que se conectem com tudo que você fez no início. Então, você faz um anúncio onde você fez uma determinada oferta. Então, quando ele chegar nessa página, ou para pedir um orçamento, ou para ver o seu número do WhatsApp para entrar em contato, você precisa fazer com que essa página reflita o que o seu anúncio abordou lá atrás. Então, você precisa dar continuidade. Às vezes você clica em algumas páginas e aí, quando os resultados de busca que aparecem, quando você clica, você entra numa página que não tem nada a ver com o que você queria. Então, isso não pode acontecer. O seu cliente tem que, ao clicar no resultado de busca da sua solução, ele tem que chegar na sua página e saber que ele está no lugar certo. E quando você começa também a fazer os seus anúncios, você começa a ver os resultados que eles estão te trazendo. Se ele está te trazendo um resultado muito bom, você replica ele e faz um melhor testando outros elementos. Se ele não está te trazendo um resultado satisfatório, você para ele e refaz um novo anúncio testando novos elementos. Então você sempre tem que passar por esse ciclo de teste, tá? Testando o tempo todo as publicações que você faz, os anúncios que você faz. E separa também aqueles que estão convertendo com um menor custo e tenta entender o porquê eles estão te trazendo esse resultado e tenta replicar nos demais anúncios. Sempre tente buscar essa melhoria contínua na sua distribuição. E aí, quando você consegue fazer isso, você começa a perceber qual é o perfil, qual é o comportamento, o que dá certo, o que não dá certo. E aí, quando você já tiver essa maturidade, você começa a alocar mais recursos para aqueles que estão mais convertendo, que estão trazendo mais resultados e cada vez mais você vai investindo aonde está trazendo resultado. Crie então várias variações de um anúncio. Às vezes algo que chamou a atenção do seu cliente hoje não é a mesma coisa que vai chamar amanhã. Então, quando você faz esse estudo, essa melhoria para os seus clientes, e ao aplicar tudo isso, você para de perder 50% dos seus clientes e você aumenta até 10 vezes mais os seus clientes e os seus orçamentos todos os dias com simples técnicas e passos que fazem toda a diferença. Se você quiser então saber mais conteúdos como esse, ative o sininho agora para ser notificado quando será o próximo episódio aqui no canal. Um grande abraço, fica com Deus!